nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por favor, nos ajude, compartilhe, tá bom? Nos grupos, na internet, por favor, nos ajude aí a evangelizar, para que o nosso canal possa crescer. E é um canal de teologia católico pela internet, gente, de graça, tá bom? Então vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura. Estamos fazendo um estudo bíblico, coisa que a gente não vê na internet. Eu não conheço um estudo bíblico completo de Gênesis a Apocalipse na internet. Então, se você se inscrever, você vai poder fazer um curso bíblico de graça pela internet. Então, nos ajude aí, compartilhando e se inscrevendo. Nós estamos estudando, gente, os livros históricos da Bíblia. Já estudamos todo o Pentateuco, já terminamos o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, e agora estamos estudando os 2 livros de Samuel, tá? Que aí vai começar a monarquia, os reis, tá? E também vai falar um pouco da vida do profeta Samuel, que também era juiz, era o último juiz de Israel, também era profeta. Então, na aula passada, a gente já começou a ver sobre a vida do profeta Samuel. A mãe dele chamava-se Ana, ela é estéril, orou a Deus, pediu a Deus, né, para ter um filho, porque no Antigo Testamento a mulher que não tinha filhos era tida como amaldiçoada, era a cultura deles. Filho era sinal de bênção, como diz lá o Salmo 127. Então ela queria tanto ter um filho que ela pediu a Deus, fez até uma promessa, tá, que se Deus fizesse ela conceber, que ele seria consagrado a Deus, e ela fez isso. Então, se você quiser abrir aí a sua Bíblia de Jerusalém, tá bom? Na página 391 do livro de Samuel, 391, tá? Da Bíblia de Jerusalém, ok? Na aula passada nós vimos então a oração de Ana, uma oração belíssima, tanto que achava até que ela estava bêbada, mas ela falou: não, eu não estou bêbada, eu derramo a minha alma na presença do Senhor. Ela queria tanto ter um filho que ela fez uma promessa, rezou fervorosamente, e Deus a concebeu, fez ela conceber, e ela acabou tendo um filho. Ela pôs o nome de Samuel, consagrou ele a Deus. E no capítulo 2, ela faz uma oração belíssima, que é inspirada na oração da Virgem Maria, lá do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Se você pegar o Magnífica de Nossa Senhora, e se você pegar a oração de Ana, você vai ver muita semelhança. Nossa Senhora, ela deve ter se baseado na oração de Ana para fazer a sua oração, o Magnificat, que é uma oração tão maravilhosa, é uma oração tão forte, tão poderosa, que até o Lutero gostava dela. Não é? O pessoal aí que fica botando
falando mal da Virgem Maria. O Lutero, gente, ele gostava tanto dessa oração que ele rezava todo dia o Magnificat. Então ele não era contra a Virgem Maria, infelizmente, né, os discípulos dele que tiveram essa aversão a Maria. Mas essa oração de Nossa Senhora, que está lá em Lucas 1, ela foi... Nossa Senhora, ela provavelmente ela conhecia o Antigo Testamento, como Jesus, como São José, eram judeus. Então eles conheciam o Antigo Testamento. Então provavelmente Nossa Senhora rezava, né, baseou a sua oração na oração de Ana, que é uma oração maravilhosa. Então ela é tão bonita que eu quero meditar com você. O Cântico de Ana está aí no capítulo 2. Então, Ana proferiu esta oração em agradecimento a Deus por ela ter concebido um filho, o profeta Samuel. O meu coração exulta no Senhor. Olha que bonito. Cada palavra, gente, aqui é para a gente dar um tratado teológico. O meu coração exulta no Senhor, em Deus. Então nós temos que pôr nossa confiança em Deus, não em mais ninguém. Então tudo que você precisar, tudo que as suas dificuldades, não deixe que seu coração permaneça firme no Senhor, mesmo nas tribulações, mesmo quando parece que não vai, mas Deus está conosco. Meu chifre se eleva ao Senhor. Chifre aqui, gente, não é o chifre, não é que ela era traída pelo marido, não, tá? O chifre é sinal de poder de Deus. Os reis, como é que eles eram ungidos no Antigo Testamento? Com um chifre, né? Pegava o chifre do boi, colocava lá o óleo e ungia os reis. Era sinal de poder. O chifre, né? O chifre do animal é sinal de força, de poder. Então era uma simbologia do poder de Deus, tá bom? Então às vezes você pode achar que o marido dela estava chifrando ela, né? Não tem nada a ver, tá? Aqui era um sinal de poder, força, tá? Se eleva ao Senhor, a minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Então a nossa salvação vem do Senhor. Tem muitos salmos que dizem isso, né? A minha salvação vem de Deus, que fez o céu e fez a terra, tá? Então aqui ela fala, né, que a minha boca se escancara contra os meus inimigos. Quais são os nossos inimigos hoje, gente? O mal, o pecado, o demônio. Então a gente tem que se abrigar em Deus, porque sozinhos nós não conseguimos vencer o demônio, nem o mal, nem os nossos pecados, nossos problemas, mas com Deus a gente vence. Não há santo como o Senhor, porque outro não há além de ti. A rocha alguma existe como o nosso Deus. Olha aí, rocha quer dizer pedra, firmeza, não é? É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Por isso que naquela passagem lá de Moisés, quando ele feriu a rocha, Deus ficou bravo com ele, porque a rocha é o próprio Deus, não é? E também a pedra depois vem a ser São Pedro, né, o Papa. Mas a nossa rocha espiritual é Deus, é Jesus, tá bom? Não multipliqueis palavras altivas, palavras vazias, né? Que não tem profundidade, não tem. Você deve pronunciar palavras edificantes, que edificam e que louvem a Deus, entendeu? Nem brote dos vossos lábios a arrogância. Olha aí, para aqueles que são arrogantes, tem muita gente arrogante hoje no mundo, tá vendo? Pois o Senhor é um Deus cheio da sabedoria, e por ele as nações são pesadas. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados cingem de força. Os que viviam na fartura se empregam por comida, e os que tinham fome não precisam trabalhar. A mulher estéril dá à luz 7 vezes, e a mãe de muitos filhos se exaure. Olha aí, então Deus tem poder para aquela que não tem filhos ter filho, e aquela que tenha filhos passa a ser estéril. Então, gente, os judeus acreditavam que tudo vinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, tá? É o Senhor quem faz morrer e faz viver, tá vendo? Tudo vinha de Deus. Para o judeu, tudo vinha de Deus. A morte, a gente sabe que a morte não vem de Deus, a morte vem por causa do pecado, mas eles não tinham essa consciência ainda.
faz descer ao Sheol e dele subir. E o Senhor é o Senhor quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Como eu já expliquei, né? Os judeus achavam que tudo vinha de Deus, né? Tanto a parte material, a parte espiritual, tudo vinha de Deus. E aqui, quando fala, faz descer ao Sheol e dele subir, ou seja, a mansão dos mortos. Sheol aí, Hades, né? É o interior da terra para onde os judeus acreditavam que iam todos os mortos, as almas daqueles que morriam. Seja bom, seja mal. Não tinha ainda o conceito de céu, inferno, purgatório que nós temos hoje. E infelizmente, muitas seitas pegam do Antigo Testamento. Para nós hoje isso não vale mais. Para nós hoje não tem mais o Sheol, o Hades, a mansão dos mortos. Para nós hoje é céu, inferno e purgatório. Eu já, inclusive, fiz vídeo sobre isso aí. Levanta do pó o fraco e do maduro o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres e colocá-los no lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles colocou o mundo. Então, tudo vem de Deus e Deus sustenta tudo. Então é muito bonita essa fé do povo do Antigo Testamento, né, que achava que tudo vinha de Deus. Claro que ainda era um conceito imperfeito. Tá? No Novo Testamento, aí já é um conceito mais elaborado. Hoje nós sabemos que Deus não manda o mal, Deus pode permitir. Tá? Mas aqui era um outro contexto. Mas bonito aqui a fé que eles tinham em Deus. Né? É isso que a gente tem que pegar das pessoas do Antigo Testamento, a fé. Por isso que Ana é uma prefiguração também de Nossa Senhora, aquela fé forte, ardente, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, permanece firme em Deus, tá bom? O Senhor guarda o passo dos que lhe são fiéis, mas aos ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela força que o homem triunfa. O Senhor, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. O Senhor julga os confins da terra, dá força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Olha aí, tá vendo? Já sabemos quem é o ungido do Senhor. Aqui era o rei. Eles não tinham nem rei ainda, mas depois eles vão começar a ungir os reis de Israel, como eu já falei, com chifre, com óleo, né? Mas o ungido aqui é o Messias, é o próprio Jesus. A palavra Cristo significa ungido. Tá? Então quer dizer, então aqui já está fazendo uma prefiguração lá do Messias, que vai ser o ungido do Senhor. Tanto que Jesus fala, eu sou ungido do Senhor, eu sou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Tá? Então, ungido por excelência é o próprio Jesus, tá bom? O marido, né, de Ana partiu para sua casa em Ramá. O menino, ou seja, Samuel, porém, ficou servindo ao Senhor na presença do sacerdote Eli, como se fosse hoje um coroinha, como se fosse hoje um servo do altar. Então é muito importante hoje a gente incentivar os nossos filhos a servirem a Deus já na igreja. Ser um coroinha, depois quem sabe até um servo do altar, um alcoólito, né? Depois até um ministro, quem sabe. Então desde criança a gente já deve incentivar os nossos filhos nessas coisas, tá bom? Os filhos de Eli era o sacerdote, tá bom, gente? Eli era o sacerdote, ok? Lembrando que o sacerdote judeu, ele era casado, podia ter filhos, não tem nada a ver, não é diferente dos nossos sacerdotes que são celibatários, é um contexto totalmente diferente. Os filhos de Eli eram homens vagabundos, ou seja, que não eram tementes a Deus. Não conheciam o Senhor. Olha a importância da gente colocar os nossos filhos na presença de Deus. O sacerdote servia a Deus, mas os filhos não. Importante. Então isso aqui, gente, é um grande ensinamento para nós. Você que é da igreja, você que trabalha na igreja, ensina os seus filhos a amarem a Deus desde o começo. Senão depois eles vão se desviar. Entendeu? Tal era o direito dos sacerdotes em relação ao povo. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício,
Enquanto se cozinhava a carne, o servo do sacerdote vinha com um garfo, tá? Isso aqui, gente, eu vou passar, porque isso aqui é da época dos judeus, tá? Isso não tem muita serventia para nós, tá bom? O mais importante aqui é que os filhos do sacerdote não eram tementes a Deus como era o seu pai, tá bom? O pecado daqueles moços, ou seja, dos filhos de Eli, foi grande perante o Senhor, pois os homens desprezavam a oferenda feita ao Senhor. Então, eles desprezavam, né, aquilo que aqueles sacrifícios que eram oferecidos até pelo próprio pai deles, a Deus. Naquela época, os judeus ofereciam um sacrifício a Deus às 6 da manhã e às 6 da tarde, para o perdão dos pecados. E eles, né, desprezavam aquilo tudo ali, porque não conheciam Deus. E Deus achava ruim com aquilo, né? Os próprios filhos dos sacerdotes. Isso aí, gente, prova que a salvação ela é individual. A salvação Deus vai julgar cada um. Então ninguém paga, né, pelo pecado do pai, pelo pecado do filho, da mãe. Cada um vai se apresentar diante de Deus para ser julgados individualmente. Ninguém paga pelo pecado de A, B ou C. Entendeu? Samuel estava a serviço da face de Deus, como a mãe dele tinha prometido. Então, desde criança, Samuel já servia a Deus. Servindo revestido de linho, sua mãe fazia uma pequena túnica. Olha aí, os nossos sacerdotes também têm túnica. Tá vendo? Então tudo vem lá do Antigo Testamento. A roupa, né, dos padres, tudo vem lá do Antigo Testamento, gente. Então a mãe fez para ele uma túnica que lhe trazia cada ano, enquanto vinha com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ou seja, todo ano, né, Ana e o seu marido, né, faziam um sacrifício a Deus. Claro que não era ela que fazia, era o sacerdote, né? Eli abençoava, né, a sua esposa e o seu marido e dizia: que o Senhor te dê descendência por meio desta mulher. Olha o que é a mulher de Deus, hein? Tá vendo? Olha o que é a mulher de Deus. Por causa do pedido que ele fez ao Senhor. E eles voltavam para sua casa. O Senhor visitou Ana e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia com o Senhor. Olha só, de uma mulher que era estéril, que já era de idade avançada. Olha aí, depois que ela teve o profeta Samuel, ela ainda teve mais 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. Além do profeta Samuel. Olha o que é a bênção de Deus, hein? Então eu falei na aula passada, você que não pode ter filho, independente se é mulher ou homem, não é? Põe seu joelhinho no chão. Para Deus, nada é impossível. Entendeu? Então, uma mulher que era estéril, de idade avançada, tem mulher que engravida até depois da menopausa. Então, se você tem muito desejo de ser mãe, Deus pode fazer um milagre, mas você também tem que fazer a sua parte, buscar um tratamento e fazer a sua parte. Não é? Se você e seu marido não se amam, também não vão ter filhos, porque também conta. Deus faz a parte dele, mas também nós temos que fazer a nossa. Tá? Eli era o sacerdote, era muito velho, mas era informado de tudo que os seus filhos faziam diante de Israel, ou seja, vivia uma vida errada, né? Imagina a tristeza de um pai vendo que o filho está, né, longe de Deus. Eu imagino que é o sofrimento de muito pai e muita mãe. E que eles se deitavam com as mulheres que permaneciam à entrada da tenda da reunião. E ele lhes dizia: por que fazeis tais coisas, coisas más, de que ouço falar por todo o povo? Não, meus filhos, não é boa a fama que ouço e o povo do Senhor a espalhar. Se o homem comete uma falta, um pecado contra outro homem, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não escutaram a voz de seu pai, é que aprove a Deus tirar-lhe a vida.
Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo em estatura e em graça, diante do Senhor e diante dos homens. Então, algumas coisas para a gente comentar aqui. Entretanto, o jovem Samuel, lembrando que Jesus também tinha 12 anos, quando ele foi achado no templo por Maria e por José. Não é? A mesma coisa é falado aqui. Vou repetir. Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo em estatura, em beleza diante de Deus e diante dos homens. O mesmo que falou de Jesus lá no Evangelho de São Lucas, quando Jesus, ele foi achado no templo, depois ele foi para Nazaré. O evangelista São Lucas fala a mesma coisa, que Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Tá? Então, gente, até mesmo a parte física, tanto a parte espiritual, depende da bênção de Deus. Então essas mulheres, esses homens aí que estão todos escangalhados, como dizia o Padre Léo, é porque não tem a bênção de Deus. Se você tiver a bênção de Deus, você mesmo vai se achar bonito. Tem muitas pregações dele sobre isso. Que ele fala, quando você olhar no espelho e você se achar feio, minha filha, é porque você está no pecado. Porque o homem e a mulher de Deus tem que se achar bonito, porque eu sou um filho amado de Deus. Não é verdade? É só você ver as santas de Deus. Ele falava, tem uma pregação muito boa dele que ele fala. Você pensa que as santas de Deus são só aquelas mulheres feias? Não! Ele até citava Santa Teresa d'Ávila, que era uma mulher lindíssima, espanhola. Não é? Santa Maria Goretti era uma mulher tão bonita que os homens ficaram doidos. Estupraram a coitada, vamos dizer assim, coitada, mas fazer o quê? Mas é uma mulher tão bonita que os homens se perderam por causa dela. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa, Santa Catarina de Sena, diz que eram mulheres lindíssimas. Então quer dizer, por que toda mulher de Deus tem que ser feia? Não, tem muita mulher de Deus que é bonita. Então, quando você se sentir feio, é porque você não está com a bênção de Deus. Porque o homem e a mulher de Deus tem que se achar bonito. Tá? Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus. Deus nos ama. E aqui diz bem claro. Crescer em beleza, estatura, quer dizer o quê? A parte física, mas também a parte espiritual. Não é? Então isso precisa também da bênção de Deus. Ok? Agora, aí tem uma coisa muito triste, Nem o pai pedindo para os filhos mudarem de vida, os filhos não ouviram o pai e acabaram morrendo. Diz aí que o Senhor tirou a vida deles, dos filhos de Eli. Por quê? Porque viviam uma vida toda errada. Mais do que tirar a vida física, gente, é a vida espiritual. A gente sabe que viver longe de Deus, você perde a salvação, ou seja, é o inferno. Então, muito mais do que a vida física, é a parte espiritual. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque Jesus falou também lá no Novo Testamento. Temei aquele que pode jogar o corpo e a alma no inferno, ou seja, o próprio Deus. Entendeu? Claro, gente, que isso é simbólico. Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai por conta própria. Mas quer dizer o quê? Se a pessoa realmente não quer saber de Deus, aqui está a prova. E Deus respeita a liberdade, tá vendo? Nem a intercessão do pai também não quer dizer que o pai e a mãe não tenham que rezar pelo filho. Reza até você morrer. Mas a decisão vai ser sempre dele. Se ele não quiser, não adianta. Deus não vai intervir. Ninguém vai intervir. Nós somos livres, gente. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Nada nem ninguém tira a nossa liberdade. A decisão é sempre nossa. Tá? Por mais que o outro peça, por mais que Deus queira que nós sigamos a Deus, mas a decisão é sua. Não é de Deus nem do diabo, nem das pessoas. Tá? Então isso aqui é um texto interessante para a gente entender a liberdade humana, tá? E quanto que o pecado é terrível, tá? Principalmente diante de Deus, O pecado contra o homem é uma coisa, agora principalmente se você blasfemar contra Deus, se você não viver na lei de Deus, aí com certeza você não vai ter a bênção de Deus. E depois vem o castigo, lembrando que estamos no Antigo Testamento. Tá? O Antigo Testamento ainda é o tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Então aqui diz anúncio de castigo. Castigo para quem? Para aqueles que não querem saber de Deus. Um homem de Deus veio a Eli e lhe disse:
Assim diz o Senhor: eis que me revelei à casa de teu pai, enquanto eles estavam no Egito, escravos na casa do faraó. E tá falando lá do tempo de Moisés, no tempo que eles eram, o povo, né, era escravo do faraó, tá? O judeu, gente, tem uma tradição muito forte, tá? Que passa de pai para filho, tá bom? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para tornar-se o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para fazer queimar o incenso, para trazer o efode perante mim, e concedi à casa de teu pai todas as refeições consumidas pelos israelitas. Por que pisais o meu sacrifício e a minha oferenda, que ordenei para a habitação? Honra teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com todas as oferendas de Israel, meu povo? Por isso é que o oráculo do Senhor, Deus de Israel, eu disse que a tua casa e a casa do teu pai andariam na minha presença para sempre. Mas agora, oráculo do Senhor, ou seja, palavra de Deus, Deus falando, né? Longe de mim tal coisa, porque eu honro aqueles que me honram, e os que me desprezam serão desconsiderados. Dias virão em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. Tu verás um rival na tua habitação, assim como todo o bem que ele fará a Israel. E nunca mais haverá velho na tua casa. Conservarei perto do meu altar algum dentre os teus, para que os seus olhos se consumam e tu serás afligido. Mas todo o conjunto da tua casa morrerá em idade adulta. Eu vou ler tudo, depois vou explicar o contexto, tá bom? O que acontecerá aos teus 2 filhos? Será para ti o sinal destas coisas. Morrerão ambos no mesmo dia. Farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. E todo aquele que sobreviver da tua casa virá se prostrar diante dele, para conseguir uma moedinha de prata ou um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me deis uma função sacerdotal, para que eu possa ter um pouco de pão para comer. Então, gente, aqui ele já tem uma prefiguração aqui do Messias, não é? Do sacrifício que o Messias iria fazer, que seria simbolizado depois na nossa Santa Missa, por isso que aqui o pão aqui representa a Eucaristia, não é? Esse ungido aqui é o Messias, é o próprio Jesus, também Davi, porque ele fala aqui, ó, vai ter um rei segundo o meu coração e o meu desejo. Então aqui também já é o próprio Davi, que diz lá em Atos que é o rei segundo o coração de Deus, porque Davi vai unificar todas as tribos de Israel. Nós vamos, se Deus quiser, nós vamos ler, tá? Então, gente, por causa do pecado lá dos filhos de Eli, então Deus acabou falando, né, que eles iriam morrer e que ia tirar, não é, o reinado de Eli, ok? Não é muito fácil, tá, entender os desígnios de Deus, mas lembrando que Deus conhece os corações, tá? Se Deus agiu assim, é porque Deus sabe de todas as coisas, não é? Então Deus não estava satisfeito ali com aqueles sacrifícios que eles estavam oferecendo. Porque, gente, veja, muito mais do que oferecer um sacrifício, Deus quer o nosso coração, como diz Jesus. Eu quero o quê? Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Então, Deus quer que a gente... não adianta a gente prestar a Deus um culto se o nosso coração está longe de Deus. Jesus falou isso várias vezes aos fariseus. Esse povo, o coração está longe de mim. Com a boca, né? Não adianta nada. Às vezes a gente está ali louvando a Deus com a boca, mas o coração está longe de Deus, como eu vejo, infelizmente eu vejo muito hoje na missa. Não é? A gente conversando, gente namorando, não é? Gente no celular,
Então quer dizer, está ali só com o ouvido, mas o coração está longe de Deus. Tá? Então os desígnios de Deus a gente muitas vezes não entende. Mas lembrando que Deus conhece os corações. Se Deus tirou, né, o reinado, né, de Eli, é porque com certeza ele deixou a desejar, às vezes até influenciado também pelos filhos, né? Às vezes o coração dele nem era mais tanto assim do Senhor como era, por exemplo, Davi, né? Que mesmo cometendo um pecado grave lá com Betsabé, fez o Salmo 50, né? Então, realmente a gente vê que Davi realmente se arrependeu de coração, tá bom? E vamos falar também do capítulo 3, que é maravilhoso. Esse capítulo 3 de Samuel é belíssimo, né? Deus chama Samuel. Então é belíssimo esse texto no capítulo 3. Ele é tão bonito que eu vou ler com vocês. É muito bonito. O jovem Samuel servia, pois, ao Senhor na presença de Eli, ou seja, o sacerdote. A palavra do Senhor era rara naqueles dias. Então Deus falava pouco com Israel, por causa dos pecados, né? Era muito. E não havia visão que se manifestasse. Ora, um dia Eli já estava deitado em seu lugar e seus olhos começaram a enfraquecer e não podia mais ver. A lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. Olha aí, tá vendo? Então, ali no templo, né? Então, gente, não sei se você já percebeu como é que é parecido com a igreja, com a nossa igreja hoje. Quando eu leio essas coisas, gente, eu reparo tudo. Não sei se você repara. Eles estavam, Samuel e Eli, deitados lá no templo, que para nós hoje é a igreja. Olha que coisa interessante. Eli estava deitado em um lugar, seus olhos começaram a enfraquecer e não podia ver. Estava cego e devia estar também já com sono. A lâmpada de Deus não se tinha ainda apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, na igreja, para nós hoje, no lugar onde se encontrava a arca de Deus, a arca da aliança. Então, ele estava deitado na igreja. Claro que hoje ninguém vai deitar na igreja, né? Não precisa, né? Mas interessante que Samuel estava ali onde estava a arca. E ali tinha uma lâmpada. Tanto que ele fala que a lâmpada não tinha se apagado. Vá na matriz ali, se você for no Santíssimo, tem uma lâmpadazinha. Tem as imagens dos querubins, né? Tem onde fica o Santíssimo, que para nós hoje é a Arca da Aliança, e tem ali uma lâmpadazinha. Entendeu? Toda igreja tem uma lâmpadazinha. Entendeu? Olha aí, parecido. Tá? E quando vai acontecer a missa, essa lâmpada é as velas. Por que tem que ter, né, tem que acender as velas para celebrar? Né? Por quê? Por causa disso. Tá? Tem que ter sempre alguma coisa clara. Por quê? Porque Deus é a luz. Então a vela ali significa a luz de Deus e também, para nós no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo. Por isso que na celebração da liturgia tem que ter lá as velas acesas e no Santíssimo tem que ter uma luzinha ali acesa. Entendeu? Interessante. Eu reparo isso tudo. Não sei se vocês reparam, mas eu reparo tudo isso. Versículo 4. O Senhor chamou, né? O Senhor chamou. Samuel, Samuel. Ele respondeu: Eis-me aqui. E correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Não te chamei, disse Eli. Volta a deitar-te. Ele foi deitar-se e o Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi ter com Eli, dizendo: Tu me chamaste? Aqui estou. Eu não te chamei, filho meu, disse Eli. Vai deitar-te. Samuel não conhecia ainda o Senhor, e a palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda revelada. O Senhor voltou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, aproximou-se de Eli e disse: Aqui estou, por que me chamaste? Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava o menino, e disse a Samuel: Vai deitar-te, se te chamar de novo dirás: Fala, Senhor, pois teu servo escuta ou ouve.
e Samuel foi deitar-te no seu lugar. Gente, esse texto é maravilhoso, não é? Não parece Jesus lá com Pedro? Tu me amas? Sim, Senhor. Por quê? Pedro, era missão de Pedro, e aqui era missão de Samuel, ser profeta. Então Deus chama 3 vezes. Por que 3 vezes? É uma confirmação. Quando Deus chama uma vez, chama 2, chama 3, é a voz de Deus chamando para uma missão. Tanto Pedro lá no Novo Testamento, agora Samuel, tá? No Antigo Testamento. Mas é muito bonito, gente. Isso é lindo. Samuel achou que fosse o sacerdote, mas era o próprio Deus chamando. Isso quer dizer o quê? Que Deus nos chama. Para que Deus te chama? Tem que ouvir a voz de Deus, tem que parar para ouvir. Muitas vezes a gente se estrepa na vida porque a gente não ouve a voz de Deus, mas Deus nos fala. Né? O que Deus está te chamando? Deus chamou Samuel para ser profeta, Pedro para ser papa, me chamou para ser catequista. Eu sempre falo para os meus alunos, não faça primeira comunhão e crisma e depois some da igreja. Em que Deus está te chamando para você ajudar? O que eu tenho aptidão? O que eu tenho talento? Jesus disse isso. O que você fez com o talento que eu te dei? Enterrou? Então eu vou dar para outro. Então, gente, na igreja não tem aposentado. Isso aqui é uma vocação. Agosto na igreja é mês das vocações. Você tem que perguntar para Deus, aonde o Senhor me quer? O que o Senhor quer de mim? O que eu vou trabalhar? Gente, se a gente não trabalhar pelo reino de Deus, a gente não vai viver lá no reino de Deus, não. Entendeu? Então você tem que fazer a sua parte. O que eu posso fazer para ajudar na igreja? Para o reino de Deus crescer e aparecer. Então, eu já me estrepei muito com isso. Entendeu? Primeiro achei que Deus me queria para ser padre. Deus falou que não te quero para padre. Depois achei que Deus me queria para o casamento, para o matrimônio. Não era a minha vocação também. Hoje, Deus me mostra que a minha vocação é fazer o que eu estou fazendo aqui. Ser catequista, levar a palavra de Deus, ser um missionário, talvez, não sei, daqui para frente, dentro da minha condição, que eu às vezes não tenho uma condição para viajar para outros lugares, mas na minha cidade, eu posso ser um missionário na minha cidade, levar a palavra de Deus, às vezes, para outras pessoas. Então, quer dizer, eu acho que é isso que Deus quer de mim. Então você tem que ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para mim? Aqui, por isso que Samuel fala, Senhor, que teu servo ouve, que teu servo escuta. Então, Deus quer falar com você, mas você está pronto para escutar? É muito bonito esse texto. Veio o Senhor e ficou ali presente. Chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, pois teu servo ouve, teu servo escuta, em outra tradução. O Senhor disse a Samuel, vou fazer uma coisa em Israel que fará ambos os ouvidos de todos que ouvirem. Naquele dia farei cumprir-se contra Eli tudo que disse acerca de sua casa, do começo até o fim. Eu lhe anunciei que julgaria sua casa para sempre, porque ele sabia que os seus filhos ofendiam a Deus e não os repreendeu. E por isso eu juro à casa de Eli que nem sacrifício nem oferenda jamais expiarão a iniquidade da casa de Eli. A iniquidade quer dizer pecado, né? Samuel respondeu até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, ou seja, da igreja, né, no templo. Samuel temia contar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, eis-me aqui. Ele perguntou, qual foi a palavra que o Senhor te disse? Não me escondas nada, que Deus te faça tal coisa, e lhe some mais outro tanto, se me esconderes uma só palavra de tudo que ele te disse. Então Samuel contou tudo, sem lhe ocultar coisa alguma. Eli disse, ele é o Senhor, faça a ele o que lhe parecer bom. Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, e nenhuma das palavras que lhe dissera deixou cair por terra. Todo Israel soube, desde Dan até Bertsabé, ou seja, as tribos de Israel, que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, Deus queria para Samuel que ele fosse profeta. E o Senhor continuou a manifestar-se em Siló, porque em Siló ele se revelara a Samuel pela palavra do Senhor. Então,
O que Deus queria com Samuel, naquela visão que ele teve? Que Samuel fosse profeta. O profeta, gente, é aquele que fala em nome de Deus. Tá? Então, era a vocação de Samuel, que Deus queria para ele. Tá? Outra coisa importante, Samuel era fiel a Deus, era fiel ao sacerdote Eli, tanto que falou a verdade para ele, não falou, não ocultou nada. Tá? Prova de que ele era fiel a Deus e era fiel também ao seu sacerdote, independente se ele era santo ou não. Então nós também devemos ser fiéis a Deus e àquele que nós servimos, os sacerdotes. Tá bom? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar, não acabou, tá? Nós vamos continuar aí nos outros capítulos, tá? Se Deus quiser, nós vamos continuar aí no capítulo 4 seguinte. É uma história muito bonita do profeta Samuel, e aí ele vai começar a profetizar ali, né, na terra de Canaã. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.